Oi, gente, mudei de ambiente. Agora eu vou começar a leitura do livro O Caminho do Artista, mais um trecho, e vou fazer um comentário. Então vamos lá, sem delongas, vou sinalizar bem a parte do comentário. Para quem não quiser ouvir o comentário, não é necessário, né? Então, vamos à leitura, página 39. Vamos analisar o que temos a ganhar com a prática da meditação. Há muitas formas de se pensar em meditação. Os cientistas falam em termos de hemisférios cerebrais e técnicas para estimular correntes elétricas. Passamos do cérebro lógico para o cérebro do artista. Deixamos o rápido pelo devagar. Vamos do raso ao profundo. Consultores de empresas, em busca da saúde física corporativa, aprenderam a pensar na meditação principalmente como uma técnica para reduzir o estresse. Aqueles que buscam a espiritualidade preferem encarar o processo como um portal para Deus. Artistas e expertos em criatividade aprovam a meditação como uma via para maiores descobertas criativas. Todas essas ideias são verdadeiras, até certo ponto. Elas não vão suficientemente longe. Sim, a meditação irá nos ajudar a alterar nosso hemisférico cerebral, a diminuir o estresse, a descobrir um contato interior com uma fonte criativa e a ter muitas ideias. Sim, por qualquer uma dessas razões, vale a pena meditar. Mas, mesmo combinando todos esses conceitos, eles continuam sendo justificativas intelectuais para o que é primordialmente uma experiência de plenitude, bondade e força. Nós meditamos para descobrir nossa identidade, nosso lugar no esquema do universo. Através da meditação, adquirimos e depois reconhecemos nossa conexão com uma fonte de força interior capaz de transformar o mundo exterior. Em outras palavras, a meditação não nos fornece apenas a luz da descoberta, mas também o poder de uma mudança extensa. A descoberta por si só é um conforto intelectual. O poder por si só é uma força cega que destrói com a mesma facilidade com que constrói. É apenas quando aprendemos conscientemente a unir o poder e a iluminação que começamos a reconhecer nossa identidade como ser criativo. As páginas matinais nos permitem forjar esse elo. Elas nos oferecem um dispositivo para contatarmos o Criador interior. Por esse motivo, considero-as como uma prática espiritual. É impossível escrever as páginas matinais por um período longo sem entrar em contato com o inesperável poder interior. Embora eu tivesse adotado a prática por muitos anos antes de perceber isso, elas são um caminho para um senso mais claro e mais forte de quem somos. São a trilha que seguimos para dentro, onde encontramos tanto a nossa criatividade quanto o nosso Criador. No fim, sempre se volta à mesma necessidade, ir fundo bastante até encontrar o leito rochoso da verdade, mesmo que dura. May Sartan. As páginas matinais mapeiam o nosso interior. Sem elas, nossos sonhos podem permanecer como terra incógnita. Sei que comigo foi assim. Ao usá-las, a luz da descoberta se une ao poder para promover uma mudança significativa. É muito difícil continuar reclamando de uma situação dia após dia, mês após mês, sem ser movido a tomar uma atitude construtiva para alterá-la. As páginas nos levam para além do desespero e em direção a soluções que antes não sonhávamos ser possíveis. Como uma habilidade ou um músculo, a sabedoria interior se fortalece quando é exercitada. Robbie Guess. A primeira vez que escrevi as páginas matinais, eu morava em Taos, no estado do Novo México. Havia me mudado para lá a fim de descobrir o que eu queria de fato fazer da vida. Pela terceira vez seguida, um dos meus roteiros de cinema havia sido engavetado por causa da política do estúdio. Desastres assim são rotineiros para roteiristas, mas eu sentia como se tivesse perdido uma gravidez.
Cumulativamente, o efeito foi desastroso. Sentia vontade de desistir do cinema. Hollywood partiu meu coração. Eu não queria parir filhos da minha criatividade para perdê-los de forma tão prematura. Então, fui para o Novo México curar a tristeza e ver se haveria algo mais que eu gostaria de fazer profissionalmente. Vivendo numa casa de adobe com vista para o Monte Taos, ao norte, comecei a escrever as páginas matinais. Ninguém me mandou fazer isso. Eu nunca tinha ouvido falar de outra pessoa que tivesse usado esse método. Apenas tive uma intuição insistente de que eu deveria escrevê-las, e foi o que fiz. Sentava a uma mesa de madeira, olhando para a montanha, e escrevia. As páginas matinais eram meu passatempo, algo para fazer em vez de apenas fitar a paisagem o tempo inteiro. A montanha, uma maravilhosa córcova que se alterava a cada mudança climática, parecia fazer mais perguntas do que eu. Envolta em nuvens num dia, escura e úmida em outro, ela dominava minha visão, e minhas páginas matinais também. O que aquilo e tudo mais significava, eu perguntava, página após página, manhã após manhã, nenhuma resposta. Então, numa manhã úmida, um personagem chamado Johnny apareceu nas minhas páginas. Sem planejar, eu estava escrevendo um romance. As páginas matinais me ensinaram o caminho. Qualquer pessoa que escreva fielmente suas páginas matinais será levada a uma conexão com uma fonte de sabedoria interior. Quando estou me sentindo sem saída diante de algum problema ou situação dolorosa, vou para as minhas páginas e peço orientação. Escrevo as iniciais LJ, Little Julie, Pequena Julie, e em seguida faço minhas perguntas. O que devo dizer sobre sabedoria interior? Então, eu espero para ouvir a resposta e a escrevo também. Resposta: você deve dizer que todos têm uma ligação direta com Deus. Ninguém precisa de um intermediário. Diga que experimentem essa técnica com um problema pessoal. Eles o farão. Às vezes, como no caso acima, a resposta pode parecer petulante ou simples demais. Com o tempo, passei a acreditar que apenas parece ser assim. Frequentemente, quando ajo a partir do conselho que recebi nas páginas, vejo que estava certíssimo, muito mais certo que qualquer solução mais complicada. Então, podem escrever o que digo. As páginas são minha forma de meditação. Eu as escrevo sempre porque realmente funcionam. E para assegurá-las de vez, as páginas matinais funcionam com artistas plásticos, escultores, poetas, atores, advogados, donas de casa, qualquer um que queira tentar algo criativo. Não pense que se trata de um método apenas para escritores. Que nada! Esse exercício não é voltado apenas para quem trabalha com escrita. Advogados que usam as páginas juram que elas os tornam mais eficientes nos tribunais. Dançarinos contam que seu equilíbrio melhora, e não apenas do ponto de vista emocional. Na verdade, os escritores, que infelizmente tentam escrever bem as páginas matinais, em vez de simplesmente preenchê-las, podem ter a maior dificuldade para perceber o seu impacto. Mas depois, talvez notem que seus outros textos vão ficando cada vez mais livres e expansivos, mais fáceis de escrever. Em suma, não importa sua hesitação ou profissão, as páginas matinais funcionarão com você. É do conhecimento das condições reais de nossa vida que devemos extrair nossa força e nossa razão de viver. Simone de Beauvoir. Timothy, um milionário conservador calado e taciturno, começou a escrever suas páginas matinais com um desdém cético. Ele não queria fazer o exercício sem ter provas de que iria funcionar. A estratégia das páginas não tinha comprovação científica. Soava como algo tolo e Timothy odiava coisas bobinhas. No jargão dos investidores, Timothy era um jogador sério. Sua expressão facial era tão dura e impassível que servia mais para intimidar do que para esconder o jogo.
Com anos de prática em conselhos administrativos de empresas, a fachada invencível de Timothy era tão sombria, brilhante e cara quanto madeira de mogno. Nenhuma emoção era capaz de arranhar a superfície de calma daquele homem. Ah, tá bom. Timothy concordou em fazer as páginas com relutância, só porque já tinha investido um bom dinheiro no curso que o mandava escrevê-las. Em 3 semanas, o sisudo Timothy, em seu impecável terno de risca de giz, se transformaria num árduo defensor das páginas matinais. Os resultados do trabalho conseguiram convencê-lo. Ele começou a, imaginem, ter um pouco de diversão criativa. Comprei cordas novas para o velho violão que eu tinha em casa, contou ele uma vez. E depois voltei a instalar meu antigo aparelho de som. Comprei uns discos italianos maravilhosos. Embora ele hesitasse em admitir até para si mesmo, o bloqueio de Timothy como escritor começava a se dissipar. Nas primeiras horas do dia, ao som de cantos gregorianos no seu estéreo, ele escrevia livremente. Nem todos encaram as páginas matinais com tanto antagonismo evidente. Phyllis, uma socialite de pernas torneadas, criadora de cavalos de raça, que durante anos havia escondido sua inteligência por trás de sua beleza e sua vida por trás de seu marido, começou a escrevê-las com entusiasmo aparente e uma convicção interior de que nunca dariam certo para ela. Já fazia 10 anos que ela não escrevia nada além de cartas e listas de compras. Depois de um mês, sem nenhuma motivação específica, Phyllis criou seu primeiro poema. Nos 3 anos seguintes, ela continuou usando as páginas e já escreveu poemas, discursos, programas de rádio e um livro de não ficção. Pintar é apenas outra maneira de escrever um diário. Pablo Picasso. A experiência, mesmo para um pintor, não é exclusivamente visual. Walter Meggs. Anton, mal-humorado, mas gracioso em seu uso das páginas, conseguiu se desbloquear como ator. Laura, artista talentosa, mas bloqueada como escritora, pintora e instrumentista, descobriu que as páginas matinais a levaram de volta ao piano, à escrita e à pintura. Embora você possa adotar esse livro com uma determinada ideia do que pretende desbloquear, as ferramentas poderão liberar ideias criativas que você ignora há muito tempo ou que nem imagina ter. Ingeborg, uma das melhores críticas musicais da Alemanha, começou o curso com o objetivo de desbravar sua criatividade como escritora, mas voltou a compor, algo que não fazia há 20 anos. Ficou tão surpresa e feliz com o resultado que fez várias ligações internacionais para me contar em êxtase as novidades. Muitas vezes, os alunos mais resistentes às páginas matinais são os que acabam gostando mais delas. De fato, odiá-las é um ótimo sinal. Amá-las também é um bom sinal. Se você continuar escrevendo mesmo, se de repente parar de gostar. Uma atitude neutra fica em terceiro lugar, mas é só uma estratégia de defesa que pode estar mascarando o tédio. O tédio é apenas um disfarce para a pergunta: qual a utilidade disso? E a pergunta: qual a utilidade disso? Significa medo. E medo significa que você está secretamente em desespero. Portanto, coloque seus medos no papel. Coloque qualquer coisa no papel. Coloque 3 páginas disso no papel. O encontro com o artista. A outra ferramenta básica de O Caminho do Artista pode lhe parecer apenas uma distração. Você pode entender com clareza a importância das páginas matinais, mas, mesmo assim, se sentir inseguro em relação a algo chamado encontro com o artista.
Eu garanto que os encontros com o artista também funcionam muito bem. Pense na combinação dessas ferramentas como um transmissor e um receptor de rádio. É um processo de 2 passos, bidirecional, para fora e depois para dentro. Ao fazer as páginas matinais, você estará enviando, notificando a si mesmo e ao universo sobre seus sonhos, insatisfações e esperanças. Ao fazer o encontro com o artista, você estará recebendo, abrindo-se a descobertas, inspiração e orientação. A musa mais poderosa de todas é a nossa criança interior. Stephen Nachmanovitch. Mas o que é exatamente o encontro com o artista? É um tempo, talvez 2 horas por semana, reservado especialmente para alimentar sua consciência criativa, seu artista interior. Em sua forma mais primária, o encontro com o artista é uma excursão, uma hora para brincar, que você planeja com antecedência e não deixa ninguém interromper. Você não leva ninguém mais para o encontro com o artista, além de você mesma e seu artista interior, ou seja, sua criança criativa. Isto significa ir sem a companhia de namorado, cônjuge, filhos, nenhum penetra de qualquer tipo. Se você acha que isso parece uma idiotice, ou que nunca será capaz de ter este tempo, identifique essa reação como uma resistência. Você não pode impedir a si mesmo de achar tempos para os encontros com o artista. Vocês reservam tempo para viverem bons momentos juntos? É a pergunta que terapeutas costumam fazer a casais que passam por problemas de relacionamento. Pais de crianças com transtorno emocional costumam ouvir a mesma pergunta. Bem, como assim? É geralmente a resposta evasiva deles. Passamos muito tempo juntos. Sim, mas e a qualidade deste tempo? Vocês conseguem realmente se divertir a 2? O terapeuta pode insistir. Divertir? Quem conseguiria se divertir num relacionamento horrível como esse? Vocês marcam saídas românticas só para conversar? Só para ouvir um ao outro? Saídas românticas? Mas nós somos casados, ocupados demais, estamos sem dinheiro. Assustados demais, o terapeuta talvez interrompa. Não é hora de dourar a pílula. Dá medo passar um tempo dedicando atenção especial a um filho ou parceiro amoroso. E nosso artista pode ser encarado dessas 2 maneiras. Um encontro com um artista a cada semana pode ser extremamente ameaçador e extremamente produtivo. Um encontro com meu artista? Sim, o seu artista precisa sair com você, ser paparicado e escutado. Há tantas maneiras de fugir desse compromisso quanto há dias na sua vida. Estou sem dinheiro nenhum é a desculpa mais comum, embora ninguém jamais tenha dito que esse encontro envolvesse grandes despesas. Seu artista é uma criança. Tempo com os pais significa mais do que despesas. Uma visita a uma loja de artigos de segunda mão, um passeio na praia, assistir a um filme antigo, uma ida a um aquário ou a uma galeria de arte. Essas coisas custam tempo e não dinheiro. Lembre-se, o compromisso de passar esse tempo juntos é sagrado. No ápice do riso, o universo é atirado num caleidoscópio de novas possibilidades. Jean Houston. Vamos fazer um paralelo com uma criança de pais divorciados que vê um dos 2 apenas nos finais de semana. Durante a maior parte da semana, seu artista está sob a custódia de um adulto severo, trabalhando em tempo integral. O que essa criança quer é atenção e não passeios caros. O que essa criança quer é dividir aquele tempo precioso com o novo namorado de sua mãe ou a nova namorada de seu pai. A criação de algo novo não é realizada pelo intelecto, mas pelo instinto de brincar.
agindo por uma necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos que ama. Carl Jung. Toda criança é um artista. O problema é como continuar artista depois de crescer. Pablo Picasso. Passar tempo a sós com sua criança artista é essencial para nutri-la. Uma longa caminhada pela natureza, uma ida solitária à praia para ver o pôr do sol ou o amanhecer, um passeio diferente a uma igreja onde nunca esteve, para ouvir o coro gospel, ou uma visita a um bairro étnico onde é possível experimentar e conhecer coisas novas. Seu artista poderá adorar qualquer uma dessas opções, ou talvez ele prefira uma ida à pista de boliche. Comprometa-se a manter um encontro semanal com o artista. Então, observe seu lado desanimado e negativo, tentar se livrar desse compromisso. Perceba como esse tempo sagrado é facilmente encurtado. Perceba como ele, de repente, passa a incluir uma terceira pessoa. Aprenda a se defender dessas invasões. Acima de tudo, aprenda a ouvir o que sua criança artista tem a dizer durante e sobre essas expedições. Por exemplo, odeio essas coisas sérias demais. Seu artista pode exclamar se você persistir em levá-lo apenas a lugares adultos e culturalmente edificantes. Escute seu artista. Ele está lhe dizendo que sua arte precisa de mais brincadeiras. Um pouco de diversão pode ajudar muito a tornar seu trabalho mais lúdico. Nós esquecemos que a imaginação brincalhona está no coração de toda grande obra artística, e aumentar sua capacidade para bons trabalhos criativos é o principal objetivo deste livro. Você possivelmente tentará em algum momento evitar os encontros com o artista. Reconheça essa resistência como medo de intimidade com você mesmo. Com frequência, em relacionamentos problemáticos, nós nos acomodamos a um padrão de comportamento que evita o contato com nosso parceiro. Não queremos ouvir o que o outro está pensando, com medo de que isso possa nos magoar. Então, nós o evitamos, sabendo que, quando tiver a chance, provavelmente irá dizer algo que não queremos ouvir. É possível que queira uma resposta que não temos ou que não desejamos lhe dar. É igualmente possível que nós façamos o mesmo com ele e que os dois fiquem apenas se olhando espantados, dizendo: "Mas eu nunca soube que você se sentia assim." É provável que essas revelações, embora possam ser assustadoras, levem à construção de um relacionamento real, no qual os participantes são livres para ser quem são e para se tornar o que desejam ser. Essa possibilidade é o que faz valer a pena os riscos das revelações e da verdadeira intimidade. A fim de ter um relacionamento real com nossa criatividade, devemos dedicar tempo e cuidado a cultivá-la. Nossa criatividade usará esse tempo para nos confrontar, contar segredos, nos conhecer melhor e planejar. As páginas matinais nos ajudam a conhecer o que pensamos e o que achamos ser necessário. Identificamos áreas problemáticas e preocupações. Vamos reclamando, enumerando, identificando, isolando e nos inquietando. Esse é o primeiro passo, análogo a uma oração. No decorrer da liberação engendrada pelo encontro com o artista, acontece o segundo passo. Nós começamos a ouvir soluções. Talvez, igualmente importante, começamos a formar reservas criativas que iremos utilizar quando chegar o momento de realizar nossa arte. Durante os períodos de relaxamento,
Após uma atividade intelectual concentrada, a mente intuitiva parece dominar e pode produzir as descobertas repentinas, iluminadoras, que dão alegria e deleite. Fritjof Capra. Enchendo o poço, colocando peixes no lago. A arte é um sistema que usa imagens. A fim de criar, nós extraímos ideias de um poço interior. Esse poço interior, um reservatório artístico, é, em seu estado ideal, como um lago cheio de trutas. Temos peixes grandes, pequenos, gordos, magrinhos, uma abundância de peixes artísticos para pescar e comer. Como artistas, é importante entender que precisamos manter esse ecossistema. Se não dermos a ele a devida atenção e cuidado, nosso poço pode acabar esgotado, estagnado ou bloqueado. Qualquer obra de arte que exija muito tempo e esforço extrai bastante de nosso poço artístico. E, se tiramos água ou peixes demais, nos sobram poucas reservas. Pescamos em vão as imagens que gostaríamos de visualizar. Nosso trabalho seca e ficamos sem saber o porquê. Justamente agora, quando tudo fluía tão bem. A verdade é que o trabalho pode secar justamente por estar indo tão bem. Como artistas, precisamos aprender a cuidar de nossa nutrição. Temos que estar alertas o bastante para conscientemente reabastecer nossos recursos criativos. À medida que os utilizamos, renovamos a população do lago de trutas, por assim dizer. Chamo esse processo de encher o poço. O eu mais jovem, que pode ser tão relutante e teimoso quanto o menino de 3 anos mais birrento, não se deixa impressionar por palavras. Ele quer que lhe mostrem as provas. Para despertar seu interesse, precisamos seduzi-lo com belas imagens e sensações prazerosas. Leve-o para jantar ou dançar se for preciso. Só assim, o eu profundo pode ser alcançado. Starhawk. Encher o poço envolve a busca ativa de imagens para renovar nossos reservatórios criativos. A arte nasce na atenção. Sua parteira é o detalhe. A arte parece brotar da dor, mas talvez seja porque a dor ajuda a focar nossa atenção em detalhes. Por exemplo, a curva dolorosamente bela da nuca da pessoa amada que perdemos. A arte talvez pareça envolver pinceladas fortes, grandes esquemas, grandes planos, mas é a atenção aos detalhes que salta aos olhos. A imagem singular é a que nos impressiona e se torna arte. Mesmo em meio à dor, essa imagem singular traz prazer. O artista que lhe disser o contrário estará mentindo. Para funcionarmos na linguagem da arte, devemos aprender a viver confortavelmente nela. A linguagem da arte é imagem, símbolo. É uma linguagem sem palavras, mesmo quando nossa arte consiste em buscá-la com palavras. A linguagem do artista é sensual, uma linguagem de experiência sentida. Quando trabalhamos na nossa arte, mergulhamos no poço da nossa experiência e recolhemos imagens. Por isso, precisamos aprender a devolver mais imagens para manter o poço cheio. Como encher o poço? Nós o alimentamos com imagens. A arte é uma atividade do cérebro artista. O cérebro artista é nosso cérebro de imagens, lar e refúgio para nossos melhores impulsos criativos. O cérebro artista não pode ser alcançado ou acionado efetivamente apenas por palavras. O cérebro artista é sensorial, visão e som, cheiro e gosto, toque. Esses são os elementos da magia, e a magia é a matéria elementar da arte. Para encher o poço, pense em magia, pense em deleite, diversão. Não trate como uma obrigação. Não faça o que você deve fazer. Abdominais do espírito, como a leitura de um texto crítico tedioso, mas muito recomendado.
Faça o que o intriga. Explore o que lhe interessa. Pense em mistério e não em maestria. Um mistério nos atrai, nos guia, nos seduz. Uma obrigação pode nos anestesiar, nos desligar, nos desinteressar. Ao encher o poço, siga seu senso de mistério, não sua opinião sobre o que você acha que deveria conhecer melhor. Um mistério pode ser muito simples. Se eu dirigir por outra estrada e não por aquela que costumo passar, o que eu veria? Mudar uma rota conhecida nos lança no momento presente. Voltamos a focar o mundo visível e visual. A visão leva a novas percepções. Ninguém vê uma flor de verdade. Ela é tão pequena que leva tempo. Nós não temos tempo. E para ver é preciso tempo, assim como ter um amigo precisa de tempo. Georgia O'Keeffe. Um mistério pode ser algo ainda mais simples. Por exemplo, o que eu vou sentir se eu acender esse incenso? O cheiro é um caminho muito subestimado para associações poderosas e para a cura emocional. Aromas de Natal em qualquer época do ano, bem como o cheiro de pão fresco ou de sopa caseira, podem alimentar o artista faminto dentro de você. Alguns sons nos acalmam, outros nos estimulam. 10 minutos ouvindo uma bela música funcionam como uma forma de meditação muito eficaz. 5 minutos dançando descalço ao som de tambores podem deixar seu artista revigorado. Não é preciso encher o poço apenas com novidades. Cozinhar pode ajudar. Quando descascamos e cortamos legumes e verduras, usamos também nossos pensamentos. Lembre-se, a arte é uma atividade do cérebro artista. Esse cérebro é alcançado por meio do ritmo, da rima, e não pela razão. Ralar uma cenoura, descascar uma maçã, ações como essas literalmente alimentam os pensamentos. Como você pode ver, a imaginação precisa de tempo livre, um ócio longo, ineficiente, feliz, casual, sem direção. Brenda Ueland. Qualquer ação regular e repetitiva prepara o poço. Muitos escritores já ouviram histórias tristes sobre as irmãs Bronte e a pobre Jane Austen, forçadas a esconder seus talentos sob seus bordados. Mas um pequeno experimento com um cerzido pode lançar uma nova luz sobre essas atividades. A costura, algo regular e repetitivo por definição, tanto acalma quanto estimula o artista interior. Tramas inteiras podem ser alinhavadas na nossa imaginação enquanto trabalhamos com a agulha. Como artistas, podemos literalmente pintar e bordar. Por que eu tenho as melhores ideias quando estou no chuveiro? Teria exclamado Einstein, exasperado. Pesquisas atuais sobre o cérebro explicam que isso acontece porque tomar banho é uma atividade do cérebro artista. Tomar banho, nadar, lavar, fazer a barba, dirigir. Todas essas atividades regulares e repetitivas podem nos dar o empurrão que precisamos para sair do cérebro lógico e entrar no nosso mais criativo cérebro artista. Soluções para problemas difíceis que exigem criatividade podem emergir entre as bolhas de sabão na água da louça que você lava, ou quando se muda de faixa na rodovia. O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível. Oscar Wilde. Dentro de você existe um artista que você ainda não conhece. Diga sim rápido, se você sabia. Se você sabia disso desde antes do início do universo. Jalaluddin Rumi. Descubra quais são as atividades que funcionam melhor para você e pratique-as. Muitos artistas descobriram que é útil manter um caderno de anotações
ou um gravador dentro do carro. Steven Spielberg afirma que suas melhores ideias lhe vieram à cabeça enquanto dirigia em autoestradas. Imagens acionam o cérebro artista. Imagens enchem o poço. A nossa atenção focada é essencial para encher o poço. Precisamos encontrar nossas experiências de vida e não ignorá-las. Muitas pessoas leem compulsivamente para não olhar o que está em volta. Num vagão de metrô lotado, voltamos toda a atenção para a leitura do jornal, deixando de ver e ouvir tudo ao redor. Imagens que poderiam abastecer o poço. O bloqueio criativo é uma expressão muito literal. Bloqueios precisam ser reconhecidos e removidos. Encher o poço é a maneira mais eficaz de fazer isso. A arte é a imaginação jogando no campo do tempo. Deixe-se jogar. Contrato de criatividade. Quando estou ensinando o caminho do artista, peço aos alunos que façam um contrato consigo mesmos, comprometendo-se com o trabalho do curso. Você poderia se dar esse presente? Diga sim através de uma pequena cerimônia. Compre um caderno bonito para suas páginas matinais. Contrate uma babá antecipadamente para seus encontros semanais com o artista. Leia o contrato sugerido. Faça algumas emendas se quiser, depois assine e coloque a data. Volte a ele quando estiver precisando de um incentivo para continuar. Contrato. Eu, Ana Carolina, estou realizando um encontro intensivo e guiado com minha própria criatividade. Assumo o compromisso de cumprir as 12 semanas do programa. Eu, aí você coloca o seu nome, me comprometo a me dedicar à leitura semanal, às páginas matinais diárias, ao encontro semanal com o artista e à realização de todas as tarefas da semana. Eu, Ana Carolina, compreendo ainda que este curso irá levantar questões e emoções com que precisarei lidar. Eu me comprometo a cuidar muito bem de mim, com sono, dieta e exercícios adequados, além de atividades que me façam sentir bem por toda a duração do curso. Assinatura e data. Semana 1. Recuperando o senso de segurança. Esta semana inicia sua recuperação criativa. Você pode se sentir tanto exultante quanto questionador, esperançoso ou cético. As leituras, as tarefas e os exercícios têm como objetivo permitir que você estabeleça um senso de segurança que irá ajudá-lo a explorar sua criatividade com menos receio. Artista sombra. Uma de nossas principais necessidades como seres criativos é apoio. Infelizmente, isso pode ser difícil de obter. No mundo ideal, seríamos encorajados em nossa arte primeiro por nossa família nuclear e depois por círculos cada vez mais amplos de amigos, professores e conhecidos que nos queiram bem. Como jovens artistas, precisamos e queremos ser valorizados, reconhecidos por nossas tentativas e esforços, tanto quanto por nossas realizações e triunfos. Infelizmente, muitos nunca recebem esse encorajamento inicial tão crítico. O resultado é que talvez nunca descubram que são artistas. Os pais raramente respondem: tente para ver no que dá, aos anseios artísticos de seus filhos. Aconselham cautela, quando seu apoio seria mais importante. Artistas jovens e tímidos, somando os medos dos pais aos próprios medos, acabam desistindo de seus sonhos luminosos, acomodando-se num limbo de dúvidas e arrependimentos. E é de lá, entre o sonho de agir e o medo do fracasso, que nascem os artistas sombra. Penso em Edwin, o infeliz milionário do mercado financeiro, cuja alegria na vida é sua coleção de arte. Embora fosse extremamente talentoso nas artes visuais desde criança,
ele foi influenciado pela família a seguir carreira nas finanças. Seu pai arranjou-lhe um emprego na Bolsa de Valores quando ele completou 21 anos. Desde então, ele trabalha na área. Agora, com 30 anos, ele é riquíssimo e, ao mesmo tempo, paupérrimo. O dinheiro não pode comprar a realização criativa para ele. Nada tem influência psicológica mais forte no ambiente, e especialmente nos filhos, do que a vida não vivida de um dos pais. Carl Jung. Cercando-se de artistas e de artefatos, ele é como a criança com o nariz grudado na vitrine de uma loja de doces. Adoraria ser mais criativo, mas acredita que essa prerrogativa é de outros, e não algo a que possa inspirar a si próprio. Homem generoso, ele recentemente presenteou uma artista, assumindo 1 ano de suas despesas para que ela pudesse se dedicar a perseguir seus sonhos. Como foi criado para acreditar que o termo artista não poderia ser aplicado a ele, Edwin não consegue se dar esse mesmo presente. Edwin não é um caso isolado. Frequentemente, os anseios artísticos da criança são ignorados ou reprimidos. Muitas vezes, com as melhores intenções, os pais tentam incutir nos filhos uma personalidade diferente, mais sensata. Pare de sonhar é uma repreensão bastante comum. Você nunca será nada na vida se continuar com a cabeça nas nuvens. É outra coisa que ouvimos bastante. Crianças artistas são instadas a pensar e agir como crianças médicas ou advogadas. Diante do mito do artista que passa fome, raramente uma família diz para um filho seguir em frente e tentar uma carreira em artes. Em vez disso, as crianças são, no máximo, encorajadas a pensar nas artes como um hobby, uma espécie de enfeite que serve apenas para adornar as margens da vida real. Para muitas famílias, uma carreira nas artes está fora da sua realidade social e econômica. A arte não vai pagar a conta de luz. Como resultado, se a criança é encorajada a considerar a arte em termos de trabalho, ainda assim, ela precisa pensar no assunto em termos práticos. Erin, uma excelente terapeuta infantil, estava com mais de 30 anos quando começou a se sentir cada vez mais insatisfeita com seu trabalho. Sem saber que direção tomar, ela começou a adaptar um livro infantil para o cinema. Quando estava no meio do roteiro, ela teve um sonho significativo em que abandonava sua criança artista. Antes de se tornar terapeuta, ela era uma talentosa estudante de arte. Por 2 décadas, ela reprimiu seus desejos criativos, despejando toda a sua criatividade no trabalho de ajudar os outros. Perto dos 40 anos, ela começou a sentir vontade de ajudar a si mesma. A história de Erin é muito comum. Jovens artistas podem ser incentivados a se tornar professores de arte ou a trabalhar com pessoas deficientes. Futuros escritores podem ser empurrados para a advocacia, que é uma profissão de muitas palavras, ou em direção à medicina, pois afinal são tão inteligentes. Então, a criança que nasceu para ser contadora de histórias pode se converter numa excelente terapeuta que apenas ouve as histórias dos outros. Acredito que, se os artistas pudessem escolher os próprios rótulos, a maioria deles não escolheria nenhum. Ben Shahn. Sem apoio algum para se tornarem artistas, e muitas vezes se sentindo desvalorizadas demais para sequer reconhecerem que têm um sonho artístico, essas pessoas se tornam artistas sombra. Ignorantes quanto à sua verdadeira identidade, acabam vivendo à sombra de artistas assumidos, incapazes de reconhecer que elas mesmas possuem a criatividade que tanto admiram nos outros. Com frequência namoram ou se casam com pessoas que trabalham ativamente na carreira artística que elas secretamente desejam. Quando Jerry ainda sofria bloqueio criativo,
ele começou a namorar Lisa, uma artista freelance talentosa, mas sem dinheiro. Sou seu maior fã, costumava dizer a ela. O que ele não contou logo de início foi o próprio sonho de ser um cineasta. Ele possuía, na verdade, uma biblioteca de livros sobre filmes e devorava avidamente revistas especializadas em cinema. Mas tinha medo de agir para tornar seu sonho realidade. Em vez disso, dedicou seu tempo e sua atenção a Lisa e à carreira artística dela. Sob sua orientação, a carreira de Lisa decolou. Ela passou a ganhar dinheiro e tornou-se cada vez mais conhecida. Jerry continuou bloqueado. Quando Lisa sugeriu que Jerry se inscrevesse num curso de cinema, ele se esquivou. Nem todos podem ser artistas, disse a ela e a si mesmo. Artistas amam outros artistas. Artistas sombra gravitam em torno das tribos a que realmente pertencem, mas ainda não podem provar que estão lá pelos próprios méritos. Muitas vezes é a audácia e não o talento que torna uma pessoa artista e a outra uma artista sombra, escondendo-se com medo de expor seu sonho à luz, temeroso de que ele se desintegre a um mero toque. Artistas sombra muitas vezes escolhem carreira sombra, aquelas próximas à carreira desejada, ou mesmo paralelas a ela, mas não à arte em si. Ao comentar sobre o tom ferino de determinados críticos de cinema, François Truffaut sustentou que eles eram, na verdade, cineastas bloqueados, como ele mesmo havia sido na época em que trabalhara como crítico. Talvez estivesse certo. Muitos daqueles que nasceram para escrever romances acabam optando por jornalismo ou publicidade, em que podem usar seu dom sem se arriscar a tão sonhada carreira de escritor de ficção. Outros podem se tornar produtores ou agentes, obtendo um prazer secundário ao servir quem realizou seu sonho, mesmo que indiretamente. Caroline, que tinha muito talento para fotografia, seguiu, em vez disso, uma carreira bem-sucedida, mas infeliz, como agente de fotógrafos. Jean, que ansiava escrever roteiros de cinema, trabalhava numa agência criando spots publicitários. Kelly, que queria ser escritora, mas temia levar a sério sua criatividade, fez uma carreira lucrativa, agenciando outras pessoas realmente criativas, entre aspas. Todas artistas sombra, essas mulheres precisavam colocar a si mesmas e seus sonhos no centro do palco. Elas sabiam disso, mas não tinham essa ousadia. Foram educadas para ocupar o papel do artista sombra e precisariam trabalhar conscientemente para desmantelar essa noção. Fomos ensinadas a acreditar que pessimismo equivale a realismo e otimismo equivale a algo irreal. Susan Jeffers. Não chore. Não expresse sua indignação. Compreenda. Baruch Spinoza. É preciso uma enorme força do ego para dizer a pais bem-intencionados, mas dominadores, ou aos que são apenas dominadores, espere aí, eu também sou um artista. A temida resposta poderia ser, como você sabe? E claro, o jovem artista não sabe. Há apenas um sonho, uma sensação, uma urgência, um desejo. Raramente há uma prova real, mas o sonho continua vivo. Para viver uma vida criativa, precisamos perder o medo de estarmos errados. Joseph Tilton Pierce. Quando você estiver se sentindo desvalorizado, furioso ou exausto, isso é sinal de que as outras pessoas não estão abertas à sua energia. De modo geral, artistas sombras fazem duras autocríticas, recriminando-se durante anos pelo fato de não terem perseguido seus sonhos. Essa crueldade apenas reforça seu status de artista sombra. Lembre-se, é preciso muito incentivo e apoio para se fazer um artista. Artistas sombra não foram acalentados dessa forma. De qualquer maneira, culpam a si mesmos
por não terem agido sem medo para realizar seu potencial. Gente, então eu vou comentar bem brevemente sobre essa primeira parte da semana 1, onde ela pede para comprar o caderninho, para fazer o encontro com o artista, e fala um pouco também sobre o que ela chama de artista sombra, que eu acho que é uma teoria bem válida dela também, no sentido de que quando nós somos artistas bloqueados, nós que não expressamos a nossa criatividade totalmente, né, mas que ficamos ali naquele processo de namorar a arte, de estar perto de artistas, de ter amigos artistas, de trabalhar com a arte, mas talvez não com aquilo que nós realmente queremos, ou não com a nossa própria expressão da arte, mas também servindo a expressão de outros artistas, né? Servindo a arte de outros artistas. Por exemplo, assim, esses estilistas famosos, igual tem lá em BH, que eles contratam os novos estilistas que têm potencial para trabalhar para eles, e muitas vezes esses novos estilistas, em vez de desenvolver a própria estética deles, eles se tornam tipo um escravinho ali daquele artista já mais famoso, mais consagrado, e não chegam a desenvolver a sua própria estética. Ou então, você tá ali numa relação, você escolhe namorar, ser melhor amigo de um grande artista que tá num processo mais amadurecido da sua arte, e você passa a servir aquela arte e não a fazer a sua própria coisa. Então, você, em vez de você brilhar a sua arte, você escolhe viver na sombra de outros artistas, de outras artes. Ou às vezes até mesmo, como ela falou, aquele cara que vai compra as revistas, que ele sabe tudo do assunto, mas ele se nega a praticar aquilo que ele está estudando, ou ele não consegue, ele acha que ele não vai conseguir, que está longe demais dele. Então, eu acho que todo mundo, para começar a se interessar por esse livro, tem que achar que tem alguma coisa na sua criatividade que pode ser desbloqueada, né? Então, assim, acho que o caso do Artista Sombra é o caso de todo mundo que tá lendo o livro e que tá interessado em como desbloquear a criatividade através do método da Julia. Então, assim, não tem muito o que comentar sobre essa parte do Artista Sombra, né? Eles existem, eles são uma realidade, nós somos uma realidade. Tem muitas circunstâncias como artista que nos bloqueiam, né? Então, isso é uma questão também aí de ser sempre o admirador da arte, né? Por que não ser aquela pessoa que põe a mão na massa, que faz, né? Então, ela começa a questionar essa visão, que eu acho que vem até um pouco de uma síndrome do impostor, onde que você não é bom o suficiente para praticar aquilo que você está estudando, ou para fazer a sua própria estética, ou para colocar sua mão na massa, ou para ir lá e desenvolver a arte que você quer. Então você passa a ficar ali numa relação de quase que uma dependência emocional com a arte dos outros, ou incentivar mais o trabalho dos outros do que o seu, ou até esquecer mesmo de você, né, do que você gostaria de fazer, para focar na arte de outros artistas, né? Então, ela fala sobre esse processo onde as pessoas, elas deixam de ser admiradoras da arte, né, e passam a ser os fabricantes, né, as pessoas que ativamente vão pôr a mão na massa. Então é isso. Não vou comentar muito, porque eu acho que ela vai falar bem mais aí de como que isso acontece nas próximas páginas, que eu já li um pedaço aí mais pra frente. E vou deixar para comentar outras partes que eu acho que vão ser mais úteis sobre o que fazer. Mas tô aqui já com meu caderninho, tô fazendo minhas páginas matinais. Não tô conseguindo fazer tantos, igual ela fala, de fazer 3 por dia. Então, eu tô fazendo só o tanto que me dá vontade mesmo e escrevendo qualquer coisa. E vamos ver onde eu consigo chegar usando essa dinâmica dela. Se alguém mais estiver fazendo também,
Acho que a primeira semana ela vai estar dando aí atividades para cada semana e vai estar refletindo também sobre esses vilões, né, da nossa arte, né? Além das nossas próprios bloqueios mentais, os bloqueios que as pessoas colocam, os bloqueios sociais. Igual ela falou também essa questão da família, né? É até utópico pensar a família entender você como artista e apoiar a sua arte, né? Principalmente no país igual o Brasil. Se você for de uma família pobre, né? Uma família com mais vulnerabilidade social, é difícil pensar assim que você vai ganhar a sua vida com a arte. E eu acho até natural que a gente cresça sem muito estímulo, né, para isso. No mundo ideal, todo artista vai ter um tapinha no ombro o tempo todo, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente não consegue que as pessoas embarquem na nossa viagem e acreditem na nossa arte no início, né? Muito menos a nossa família. Eu diria que a família tá entre as pessoas que menos apoiam a nossa arte, né? Nossa família, às vezes até nossos amigos próximos não vão nos apoiar da maneira que nós gostaríamos, né? Porque é um trabalho de... Você tem que acreditar no que você tá fazendo como artista, né? Então, vários processos vão nos levar para a sombra do artista, que é aquele momento onde você prefere ser um admirador da arte, né, do que um praticante da arte, né? E é isso, acho que a gente tem que encarar com muita naturalidade esses bloqueios que a sociedade coloca, que a família coloca, porque se fosse assim, se todo mundo tivesse condições ideais, assim, não existiriam tantos artistas, tantas pessoas criativas, né? Então é isso. Então vamos ir estudando mais, vamos ver o que mais que ela traz pra gente nessa dinâmica e vamos continuar fazendo aí as páginas matinais. Até mais, gente. Não esquece de deixar o like e seguir o canal. Nós estamos quase com 1000 inscritos. E quanto mais vocês interagirem com esse post, mais eu sei que tem pessoas acompanhando e tem motivação, né, pra continuar a leitura mais rápido. Até mais, gente. Não deixe de seguir, de deixar seu like. Beijo.